Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai conversar sobre uma empresa que nasceu debaixo das asas da Petrobras. Na época era conhecida como BR Distribuidora, porém, desde 2019 ela passou pelo processo de privatização e ela é negociada pelo código VBBR3. É a empresa Vibra. Então, o primeiro passo para a gente avaliar uma empresa sempre é o que ela faz, né? Pesquisando um pouquinho aqui na internet, a gente coloca BR Distribuidora, a gente já vê logo de cara esses postos, os BR. Certamente alguma pessoa que fez uma viagem, seja com carro próprio, ou seja até de ônibus, parou nesses postos. Com certeza já deve ter entrado em alguma loja de conveniência. Então a Vibra ela nasceu basicamente como uma distribuidora debaixo das asas da Petrobras. Ela abriu seu capital na bolsa em 2017 e em 2019 ela foi privatizada. Mas a gente vai chegar lá. Então, ela distribui combustíveis. O primeiro passo é entender. Além disso, hoje ela trabalha bastante com a BR Mania. Está relacionada aí às suas lojas de conveniência que estão atreladas aos seus postos de combustível. Eles fornecem diversos tipos de refeição, café, salgado, sanduíche, pizza, padaria. E hoje já tem uma parceria muito interessante com as lojas americanas para tentar deixar quem sabe mexer com o varejo que mexa com o varejo. E a Vibra foca os seus esforços e os seus investimentos na parte de distribuição de energia. Outro aspecto muito forte da empresa é a parte de lubrificantes, mas não só aquele lubrificante de carro comum, de passeio, que a gente vai ali fazer uma manutenção no próprio carro de ano em ano, né, a cada 2 anos, não. Tem sim os automóveis, né, os SUVs, também está relacionado aí a óleos para as embarcações, indústrias, ferrovias, as máquinas agrícolas e off-road, caminhões e ônibus. Ou seja, tudo que se refere à logística nesse país, no Brasil, a Vibra está bem posicionada, ela participa desse processo. Outro aspecto que a gente não tinha abordado até então era a parte de aviação, que é um outro segmento de logística, e é bem interessante que a presença da Vibra ela é bem relevante. Tem alguns dados interessantes que eles falam aqui. Primeiro que eles estão disponíveis, né, em todos os estados. Isso já é uma coisa interessante a ser levantada. E a cada 10 voos aqui no Brasil, 7 aeronaves são abastecidas com os combustíveis distribuídos e vendidos pela Vibra. Isso é relevante, né? Sem dúvida nenhuma. Mas não só isso, eles estão focados cada vez mais na parte da energia. Até mesmo na geração, mas principalmente a distribuição de outras fontes. Seja ali uma energia mais limpa, a eólica, a solar, o biocombustível, o hidrogênio, né? E eles estão também antenados, estão bem posicionados no marco regulatório desse segmento, as vantagens do mercado livre. E quando a gente dá uma lida um pouquinho sobre isso, como é que vai funcionar, dúvidas sobre o mercado livre de energia. De quais fontes será a energia comercializada pela Vibra? Todas as fontes. Energia da usina hídrica, eólica, solar, biomassa e também pensando aí, obviamente, numa energia 100% sustentável. Eles não estão focados apenas no combustível fóssil como foi no seu surgimento lá atrás, décadas atrás, quando ainda era um pequeno braço da Petrobras. Hoje ela quer se posicionar com as nossas mudanças do mercado. E como é que a gente consegue enxergar essas mudanças, né? Essa adaptação? Olhando que a demonstração contábil da antiga BR Distribuidora, já que esse relatório é de 2020, é interessante a gente olhar alguns highlights, alguns pontos chaves. Logo no início, ela já deixa aqui uma mensagem da administração para os seus acionistas, né, para quem tiver interesse nisso. E percebam, em 2017 ela abriu capital, em 2019 ela foi privatizada. Então é muito interessante a gente começar a olhar os ganhos, né, a mudança dela, a partir da exposição ao capital social aberto na Bolsa, 2018, 2019 e 2020 e 2021. Então esses anos mais recentes é que começam a demonstrar uma mudança de uma empresa que era estatal e que hoje ela é privatizada. Olha só, nessa carta de 2020 o que eles falam? Alcançamos um EBITDA unitário de R$ 104,00 por metro cúbico. Eles colocam sempre essa relação comparando com o metro cúbico, para facilitar as várias métricas que eles apresentam ao longo do relatório. É um relatório com mais de 144 páginas, vale a pena ser lido, tá? Recomendo que todo mundo que tem interesse em investir na empresa leia esses documentos do site oficial da empresa.
R$ 104 por metro cúbico. Beleza. Sendo que a média nos 3 anos anteriores à privatização girava em torno de 66. Olha o salto que ela fez em termos de resultado operacional. É expressivo, correto? Não somente isso, eles fizeram um intenso esforço com o aumento da eficiência e melhora da rentabilidade. Como que pode isso ser feito? Eles já aumentaram seu resultado operacional, que foi bem expressivo, e também eles conseguiram reduzir as suas despesas. A gente consegue perceber aqui nesse mesmo documento que, pegando de 2018 até o primeiro semestre de 2021, saíram aí algo na casa de 2,6 e foram para quase 4,6, 4,7. Quando a gente faz uma pequena conta aqui, 4,6 dividido por 2,6 é um crescimento aí de 76% em questão de 3, 4 anos no máximo. Além disso, as despesas unitárias saíram aí de 2018 na casa dos seus R$ 111 por metro cúbico, de novo aquela referência, né, para 60. É uma redução, de novo, muito expressiva. Além de melhorar a sua efetividade naquele seu negócio, o seu resultado operacional, ainda conseguiram crescer reduzindo custos. Isso é maravilhoso. E a margem EBITDA, também trabalhando em cima dessa relação do metro cúbico, saiu de 62 em 2018 para 104 no primeiro semestre de 2021. Quando a gente faz uma pequena conta aqui, um crescimento aí de quase 68%, quase 70%. Realmente a empresa, ela era, enquanto estatal, bem ineficiente, muito embora atendia, né, a nossa demanda interna, mas sendo privatizada, ela está representando alguns resultados muito importantes. E é fundamental entender um pouquinho sobre dívida líquida dividido pelo EBITDA, que tem muita relação com os seus investimentos, com os seus novos projetos, a sua alavancagem, na verdade. Ela saiu ali de um ano histórico de 1,5 aproximadamente, e hoje está na casa, ali no primeiro semestre de 2021, na verdade, estava na casa de 1,4, e a diretoria chegou a um valor de 2,5 de alavancagem. Existe então um fôlego muito grande para fazer grandes investimentos, para melhorar a sua operação, sem que comprometa a saúde da empresa. E já que a gente está falando de dívida, gerenciar a dívida é fundamental para qualquer empresa, né? Isso a gente não pode esquecer. Eles falam também aqui nessa carta: conseguimos sucesso no alongamento das dívidas da BR, da Vibra. Quando a gente olha um pouquinho mais, com mais detalhe isso aqui, percebam que ali até 2019, ou seja, bem logo depois que ela se tornou privatizada, os contratos eles tinham um curtíssimo prazo e estavam altamente concentrados, 4 bilhões de dívida para serem pagos em 2020. Qual é o grande risco disso? Você sufoca a empresa. Olha só nos outros anos como o endividamento estava bem baixo. O que eles fizeram, né, depois de várias renegociações, de uma autonomia maior, eles conseguiram sair de algo bem de curto prazo para algo mais alongado. Percebam como está mais diluído aqui nos próximos anos, e a partir de 2026 você tem aí boa parte das suas dívidas, então ela tem um espaço para conseguir pagar essas dívidas sem comprometer qualquer tipo de projeto. Olha só, o prazo médio da dívida antigamente era de 1 ano e meio, e hoje é de 3,5 anos, 3 anos e meio. E o custo médio da dívida, além de conseguir esticar o prazo, ainda conseguiram ter um custo menor, de 6%, agora em 5,5%. E como eu tinha falado lá no início, eles não estão apenas agora distribuindo essa energia, né, de combustível fóssil, mas estão partindo para novos campos. Aqui ele fala na comercialização de energia elétrica, com a aquisição da empresa Targos, e a parceria na distribuição do GNL, uma parceria com a empresa Golar. GNL é o gás natural liquefeito. A grande vantagem desse gás é que, por ele estar no estado líquido, ele consegue ser transportado com uma maneira mais eficiente e mais segura, diminuindo aí seus custos operacionais. E outro ponto muito importante em relação a essa nova cara da empresa, da Vibra, é a celebração de uma parceria com as lojas americanas para o negócio de conveniência, deixando cada governança, cada estrutura, né, corporativa tomando conta daquilo que lhe convém, daquilo que é a sua capacitação e a sua capacidade mais efetiva para trazer resultados. Foi um processo de sinergia juntando a habilidade do varejo das lojas americanas com toda a rede, a capilaridade e a estrutura já fornecida pela Vibra. Agora, pensando mais nessa questão de posicionamento estratégico diante da nossa transformação energética, tanto no mundo quanto no Brasil, a gente percebe que hoje a principal fonte continua sendo o combustível fóssil.
mas há uma tendência cada vez maior de se utilizar o combustível, né, o biocombustível na verdade, e a própria eletricidade. Então a Vibra está antenada a isso e ela está buscando novos horizontes, novas formas de se antecipar a essa transição energética. E como que ela está fazendo isso? Ela celebrou também uma parceria, um acordo de cooperação com a ZEG Biogás, para oferecer aos produtores de açúcar e etanol uma solução mais integrada para a produção do biometano e também, obviamente, fomentar esse mercado. Ela também almeja estar entre as top 5 comercializadoras de energia elétrica no mercado livre até 2025. Isso também mostra uma preocupação com as outras fontes de energia que a gente tem no mundo. A própria aquisição da Targus em 2021 tem papel fundamental nesse processo. Outra parceria extremamente importante foi com a Copersucar, para pensar na comercialização de etanol. Isso aí, a gente está buscando 2 players do mercado que eles conseguem somar. A cadeia produtiva de um tem muita relação com a cadeia produtiva do outro, criando um ambiente de sinergia. Perceba que sinergia é algo que a Vibra está buscando muito com outras empresas, para ela crescer junto, buscando outros players que não estão diretamente relacionados ao seu core, ao seu principal operacional, porém que conseguem somar de uma maneira muito produtiva, tanto para um lado quanto para o outro. E por fim, e não menos importante, existe aí um grande investimento em relação à inovação, o Hub de Inovação Vibra, em que eles já estão conectados com uma série de startups buscando novas soluções, aplicativos, algumas reduções de custos operacionais, algumas otimizações em toda a sua cadeia produtiva. Tem parcerias aí, alguns acordos de cooperação com grandes empresas, grandes conglomerados, né, a Microsoft, a Amazon, a própria Cisco, e também alguns pontos de educação, alguns pontos de pesquisas muito relevantes, como o próprio MIT. Então percebam que ela continua com o seu objetivo inicial, distribuição de combustível, porém agora mais sustentáveis, continua forte na questão de lubrificantes, em vários segmentos de logística, atua ainda com muita força na questão da aviação, ou a conveniência, buscando a ajuda das lojas americanas, fazendo um trading de etanol e derivados, que isso é sensacional. Eles perceberam que comprar o combustível nacional, o combustível brasileiro, nem sempre é o mais barato. Então, em algumas oportunidades do mercado externo, eles podem comprar esse combustível e distribuir aqui no Brasil. Dessa forma, eles conseguiram otimizar o processo, otimizar algumas etapas durante a sua comercialização e distribuição desses combustíveis. E como consequência imediata desse processo, eles estão buscando cada vez mais recuperar o market share de combustíveis na parte de revenda. Percebam que nos últimos anos, quando ela estava na sua fase final de ser uma estatal, ela estava perdendo espaço, pelo menos há 7 anos consecutivos. Esse processo foi estancado e eles estão começando a recuperar isso. Estava ali na casa dos 21% e hoje eles já estão com quase 24% do market share. Então, de quebra, é uma empresa que tem uma presença muito relevante no nosso mercado nacional. Mas a gente não pode esquecer de um ponto crucial. Quando a gente fala de empresas, a gente está falando de pessoas. Então, é interessante você conhecer um pouquinho do currículo, saber quem são os gestores, quem está por detrás de todo esse processo. E no caso da Vibra, é um processo bem sucedido de transformação. O Wilson Ferreira Júnior, ele é o atual CEO da Vibra e ele traz algumas entrevistas bem recentes, essa com a IPBR, que é um portal que se especializou em notícias relacionadas ao setor de energia no Brasil, e é uma entrevista de mais ou menos aí os seus 50 minutos, do dia 30 de setembro de 2021. Ele fala um pouquinho do posicionamento do Brasil, das perspectivas do mundo, das perspectivas dos concorrentes, e aqui ele ressalta um ponto levantado também no Investor Day, que é uma apresentação que a empresa faz anualmente, falando sobre uma grande visão da empresa, né, como é que ela está se comportando e todos os detalhes do seu lado operacional, do seu lado financeiro, da saúde da empresa, e é fundamental que todo investidor acompanhe isso aqui. É uma apresentação mais longa, mas nessa entrevista ele fala sobre um ponto crucial. Em 2022, a Vibra ela vai fazer uma oferta pública de um fundo imobiliário referente a 250 postos de combustível que ela tem atualmente, mostrando mais uma vez que ela está colocando na mão de empresas, de players que sabem fazer um determinado negócio, que façam de uma maneira bem otimizada. Então colocaram na mão de alguns gestores imobiliários
a supervisão e a coordenação e a direção nessa parte aí que a Vibra não tem tanta expertise. Ele não deu ainda uma data prevista, mas provavelmente, pelo que eu estou entendendo das últimas notícias, deve ser anunciado aí no primeiro semestre de 2022. E o segundo vídeo interessante sobre o Wilson Ferreira foi no dia 6/12 de 2021, um pouco mais recente, falando um pouquinho sobre a trajetória dele, falando sobre o processo que ele participou ali na Eletrobras e na Companhia Paulista de Força e Luz. E ele acaba sendo questionado pelos repórteres, né, pelos entrevistadores, em relação tanto à Vibra, quanto ao Brasil, quanto ao mundo e as perspectivas, até mesmo em relação a essa transição energética que a gente está vivendo. Vale a pena ver, é um pouco mais longo, mas é fundamental que você veja, até para você perceber como é que ele pensa, como é que ele se posiciona, como é que ele representa a Vibra Energia SA. Depois que a gente avalia uma empresa, depois que a gente avalia o projeto, aí sim vale a pena começar a olhar esses números. Muitas pessoas gostam de começar a olhar uma empresa pensando nos seus dividend yield, na sua cotação, como é que ela está se comportando em relação aos números. Eu acho que esse processo é o último a ser feito. Então, entendeu o projeto? Entendeu qual é o setor que ele se posiciona, a empresa se posiciona? Entendeu se é algo perene, se é algo que tem uma margem de segurança? Ótimo. Agora sim a gente vai chegar na parte mais fácil, entre aspas, que é olhar os números, né? Vejam que hoje ela está cotada no início de janeiro de 2022, na casa dos seus R$20, e está com dividend yield de mais ou menos 10%. Por que isso é explicado? Pegando aí o ano de 2018, 2019 e 2021, que são anos ditos, entre aspas, normalizados, ela está pagando em torno de R$2 de dividendos. R$2 em 2021, R$2,60 em 2019 e em 2018 R$1,46. O ano de 2020, né, pandemia, impacto econômico e social, eu não vou abordar tanto não, mas na média a gente pode prever algo na casa de R$2. Ela não tem uma sazonalidade muito boa em relação aos seus proventos, mas o importante é que está ali na casa dos seus 10%, passando pelo crivo da metodologia do Barsi, né, que é daquele estudo que ele fez de ações garantem o futuro, que preconiza pelo menos 6%. E empresa boa é uma empresa que gera lucro. Né? A gente for olhar aqui em 2018, como eu te falei, é importante olhar desse ano um pouco para frente, porque senão a gente começa a olhar o lado estatal, que já não é mais a realidade. Estava na casa dos 3 bi, depois caiu um pouco para 2, já em 2020 3,9 e nos últimos 12 meses, pegando aí 2021, 4,6. Então tem uma crescente desde 2019, bem interessante. Empresa boa tem que gerar lucro, correto? E diante de tudo isso que eu apresentei para vocês, eu resolvi criar um pouco de espaço na minha carteira para a Vibra, colocando aí algo próximo de 5%, que é o planejado, ainda não atingi esse valor, e comprei 200 ações da Vibra a um preço aí dos seus 20,48. Mais recentemente ela apresentou uma queda, não tem problema, nesse valor eu já estava confortável em comprar. Pensando no yield, pensando no projeto, pensando nas pessoas, pensando nas perspectivas. E esse é o racional que a gente tem que ter sempre quando for fazer algum investimento. O porquê que você está investindo nessa empresa, tá bom? Se você está gostando desse conteúdo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Eu vou deixar todos os links de todos os conteúdos que eu passei para vocês aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.